E vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos a exaltação da Santa Cruz. A cruz, assim como Nossa Senhora, é tida pelos padres da igreja como a árvore da vida. Quando Santa Isabel foi visitada por Nossa Senhora, ela disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto. Que fruto é esse? Lembra de Gênesis? Qual foi o castigo que Deus deu a Adão e Eva? A partir de hoje, não estenderás para comer o fruto da vida eterna. Lembra que eles viviam para sempre, por causa da graça de Deus? Então, se eles não estendiam mais a mão para o fruto da vida eterna, eles começaram a morrer. Então, a partir do pecado, entrou a morte. Ora, se Santa Isabel disse bendito é o fruto, o que eu posso concluir? Que Jesus é o fruto da vida eterna devolvido à humanidade. Ele foi devolvido à humanidade. Então a Eucaristia é o fruto da vida eterna, que foi tirado em Gênesis, no paraíso. Ou seja, a Eucaristia é tudo, né? O Cristo, que se faz comida. Ora, se Jesus é o fruto, quem é a árvore que gerou? Maria. E quando o fruto está maduro? A cruz. É na cruz que tem a paixão, morte e ressurreição, que é o que acontece na Eucaristia. Se vocês algum dia, lá em Porá, eu falava para o pessoal ficar olhando para o altar, e Deus várias vezes permitiu que alguém visse misticamente o que acontece aqui. Mas se fosse para resumir, quando eu começo a falar as palavras, o céu se abre, o Eterno toca o tempo. Eu ajo em persona Christi, é o próprio Cristo que age em mim. Se vocês vissem a milícia celeste, toda a igreja triunfante participa. Anjos, Nossa Senhora, aqui. Quando eu levanto a hóstia, o mesmo sacrifício de 2000 anos se faz presente. Jesus morrendo e ressuscitando. Então a Eucaristia é a paixão, morte e ressurreição ao mesmo tempo. E o pão deixa de ser pão, mantém somente os acidentes. Acidentes são as características. Substância é aquela unidade que dá unidade a tudo. Aquilo que é em si não é no outro.
e acidentes são as características. Então os acidentes continuam de pão, a cor do pão, gosto de pão, mas não é mais pão. Por isso nós guardamos no sacrário. Ou seja, todo o nosso sofrimento, para quem é de missa, Santa Missa, quando você vem no sacrifício de Cristo, por isso que a Santa Missa não é um culto evangélico, e não pode ser, porque aqui é um rito sacrificial, em que você vem com seus problemas, suas dificuldades, suas humilhações, seus fracassos, apresenta no ofertório a sua vida. Eu acolho junto com o pão e o vinho, e oferecemos todos os seus sofrimentos para Deus, usando os méritos de Cristo na cruz. Então você é lavado no sangue do Cordeiro, a sua vida. Então você se revigora, ganha força. E através disso você volta para a sociedade com os mesmos problemas, mas não a mesma pessoa. Você enfrenta os problemas com mais força. Como aquele filho mais jovem da mãe dos 7 filhos de 2 Macabeus, lembra? 2 Macabeus 7, em que o tirano vai matando o filho um por um, e sobra o mais novo. E o governador, o rei, fala para a mãe: se o seu filho mudar de ideia, eu o farei governador, darei todo o poder. E a mãe diz: tudo bem, deixa eu falar com ele. E quando o filho chega perto da mãe, a mãe fala o quê? Meu filho, não quero você afastado dos seus irmãos na eternidade. Aquele mesmo que criou tudo do nada pode te devolver a vida. Não tenha medo desse tirano. E de repente o filho mais jovem diz: podem vir, estou pronto. Isso que a mãe fez no ouvido dele é o que a Santa Missa tem que fazer todos os dias. Não garanto que vão acabar os problemas, as cruzes. Nós estamos no deserto. O deserto nunca sacia completamente ninguém. Assim que o povo, apesar de ter sido liberto com todo o poder de Deus, reclamava no deserto do maná, né? Lá tinha carne, tudo, essa murmuração contínua. Nós também neste mundo murmuramos, porque nós nunca vamos ter uma plenitude de vida neste mundo. Tem um padre aí famoso que deu um exemplo interessante, que nessa vida é um tira-gosto. Nós só vamos ter, igual no palitinho, o prazer aos poucos, porque a nossa meta maior é a terra prometida, que é o céu. No caso do Antigo Testamento, era Israel. Então nós estamos no deserto. Não é lugar de parar, não é lugar de se apegar, como se fosse um posto. Vai num posto de São Paulo, aqueles frango assado ou graal, dá vontade de ficar no posto. Mas se você ficar no posto, você não chega na meta, e aquilo ali perde o sentido. Essa vida não foi feita para nós nos agarrarmos a ela, como tanta gente se agarra, como se fosse aqui o paraíso. Depois morre, caquético, abraçado nos bens, arranhando, caindo para o inferno, arranhando as coisas. Nós fomos feitos para o céu, por isso que aqui podemos viver com sobriedade, mas é o deserto, não é a vida eterna. Ninguém vai ser pleno nessa vida, não vai, né? E a única resposta que nós temos, a única religião que dá resposta a todas as coisas, que não é uma simples religião. O cristianismo não é uma simples religião. O cristianismo, religião é a busca do homem a Deus, por Deus. Existem várias formas de religião: hinduísmo, shintoísmo, taoísmo, protestantismo, né? O cristianismo, que é o protestantismo, várias. Politeísmo, vários deuses. Os índios nossos, antigamente, cultuavam o Deus Sol, Trovão, assim como também os pagãos romanos tinham o dia do Deus Sol. Por quê? Era o conhecimento que eles tinham. Nós temos um desejo infinito de ser feliz que não conseguimos realizar. Então nós temos no DNA o desejo de buscar a Deus. O cristianismo não é só uma busca de Deus pelo homem. O cristianismo é Deus que responde a todas as buscas. Essa é a diferença. Cristo é Deus que se entrou na história. E através da cruz, Ele
assumiu a morte e o sofrimento para dar um sentido. Qual sentido? Redentor. Por exemplo, uma pessoa acamada, que muitos países da Europa, principalmente os nórdicos, Suécia, Dinamarca, mas a maioria fazem a eutanásia com o intuito de diminuir o sofrimento. Aquilo é uma ação satânica grande, porque um acamado que parece inválido, se ele oferece aquilo tudo para Deus, ele salva para a una inteira, o mundo inteiro, até o padre, que é mais difícil salvar. Todo mundo. Um sofrimento oferecido é o mais extraordinário que existe. Por isso que o Satanás quer a eutanásia, para fugir dessa força que tem. Uma pessoa com câncer, que oferece, como aquele jovem, Carlo Acutis. Carlo Acutis, como diz a mãe dele, não tinha nada de extraordinário, não fazia milagres. Ia à missa, rezava o rosário, depois descobriram que ele fazia uma caridade ali com o pessoal, na hora do velório foram muitos pobres, né? Mas o mais extraordinário de Carlo Acutis foi o quê? Ofereceu o câncer pelo Papa. Todos os sofrimentos do câncer. Então, a cruz de Cristo é o que dá o sentido. É ela. E uma outra coisa que eu queria ressaltar na leitura de hoje, é que Deus manda fazer uma serpente de bronze. Porque vem as serpentes matando o povo pela murmuração. Nós temos que tomar cuidado com a murmuração, né? E Deus manda fazer uma serpente de bronze. Em Números 21, 7 seguintes. Em Êxodo 20, Deus proíbe qualquer tipo de imagem do céu, da terra e debaixo da terra. Êxodo 25, 18, manda fazer as estátuas de querubins. Números 21, 7, manda fazer a serpente de bronze. E quem olhar, isso é idolatria? Não. O bezerro de ouro, de Êxodo 32, é para substituir Deus. Os querubins da Arca da Aliança, é para substituir Deus? Claro que não. Os querubins louvam a Deus. A serpente de bronze é para substituir Deus? Não. Ela é um ícone do poder de Deus. Então as imagens da Igreja Católica não são idolatria. Parem de falar essa bobagem, né? Chega. Não são idolatria. É chamar nós de retardado. Porque a imagem, é claro que não substitui Deus. Como é que a mãe de Jesus vai substituir o próprio? Sendo que Jesus veio por ela, porque Deus quis ela. Então a imagem é ícone de uma mulher que deu a vida, que deu seu sim, correu o risco de ser apedrejada para ter Jesus, né? E todos os santos, Santa Mônica é um ícone de uma mulher que rezou para o filho estar no céu. Então quando uma mãe olha para ela e vê que seu filho não converte, Santa Mônica, me ajuda a ser perseverante como você foi. Ícone, não ídolo. São as duas passagens que você tem que decorar. Êxodo 25, 18 e Números 21, 7 em seguinte. As estátuas de querubins e a serpente de bronze. Para parar com essa bobagem de ficar chamando a gente de idólatra. Dá canseira um negócio desse. É subestimar a nossa inteligência. Não é verdade? Então, guardem isso também. Cruz. Só nós temos. Só o cristianismo tem a resposta ao sofrimento. Mas nenhuma religião. Só o cristianismo consegue dar sentido à morte. Que não é o fim, porque foi vencida. A única coisa que nós temos que ter é a humildade. De nos reconhecermos dependentes dele para comer do fruto da vida eterna. E ele nos levar para uma vida feliz para sempre, daqui a um tempo. Aqui, só o tira gosto. Pouco a pouco. Uma felicidade no meio da luta, da dor. Lá no céu, plenitude, né? Papa Bento, né, encíclica Spes Salve, fala que os jovens não têm querido ir para o céu porque acham que o tempo, que a vida eterna é cronos, um dia após o outro. A vida eterna não é cronos, é kairos. Sabe quando você se sentiu bem feliz na vida, assim, pleno? É o céu, para sempre. Cada dia mais pleno, eternamente. Uma alegria sem fim. Vale a pena passar pela cruz. Não fujam dela. Aliás, não tem como fugir. A cruz foi mostrada para todo mundo.
A ressurreição só os íntimos viram, não é verdade? Jesus não apareceu para todos. Se você quer ver a ressurreição após a cruz, venha à missa, adore, reze o rosário, leia a Bíblia, medite a palavra, fala com Deus, porque cada vez mais a cruz vai ganhar no sentido da ressurreição. Sejam íntimos como foram os apóstolos, porque eles viram Jesus ressuscitado. Por trás da sua dor existe a ressurreição. Aguenta firme, não recua e se una a Cristo, porque o resto Ele faz. Assim seja.